Oi, gente! Esse é o episódio número 2 da temporada especial Poesia Não é Luxo. Tô muito feliz, muita satisfação de estar aqui com vocês mais uma semana, agora com outras 3 histórias. Eu quero lembrar vocês que a temporada especial Poesia Não é Luxo vai ter ao todo 10 episódios, com 30 histórias e 30 poemas. 20 desses poemas são inéditos, escritos por poetas que vivem em Curitiba. E 10 poemas de poetas que pavimentaram o nosso caminho até aqui, uma forma é uma forma de homenagear essas poetas com carinho. Toda quinta-feira tem novo episódio, hein? Não esquece. Vai ter chuva de raios lendo coisas para vocês durante 10 semanas. A temporada especial, é importante dizer, é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba e é produzido pela Cano Produções. Eu sou Júlia Reis e eu vou ler coisas. Então, vamos ouvir nossas 3 histórias de hoje? A primeira sobre amar com coragem. A segunda sobre ser convidada a entrar na casa de outras pessoas, na casa alheia. E a terceira e última sobre experimentar o caixão do morto. Vamos para a primeira história, então, que é de uma pessoa anônima. Tivemos uma história de pessoa anônima no episódio 1 e agora a gente volta com o anonimato, que vocês sabem que eu amo, acho muito emocionante. A pessoa anônima disse o seguinte: estou aqui no dia 20 de março de 2023, antes de dormir, fisicamente longe e pensando em você. E pensar em você me leva a pensar em como a nossa história é legal. Mas principalmente em como lá em dezembro de 2019 você transformou alguma coisa aqui dentro. Sem querer, sem pensar, sem planejar, algo mudou sem nem nos darmos conta na hora. Desde o primeiro dia que conversamos, eu senti que tinha algo a mais. Parece até que acendeu uma luzinha no meu peito. E era uma luz que fazia tempo que não acendia. Fazia tempo que não sentia o calor dela. Talvez por isso tenha estranhado logo no início. Mas aí, no dia mesmo que a fogueira desapareceu, eu entendi que tinha alguma coisa queimando aqui dentro e que a culpa era sua. Até hoje, se fecho os olhos, me lembro de você, de sentir a sua boca, o seu toque, teu cheiro. Lembro das suas perguntas, da nossa conversa sem fim, de esquecer de tudo para estar ali, com e para você. Sinto que desde aquele dia te amei. Não como te amo hoje, mas ainda que hoje você não estivesse ao meu lado, aquele dia eu te amei. Por você ser quem é e por ter acendido essa luz novamente. Depois disso, ouvi o chamado no peito e fui. Me lancei de cabeça num penhasco cujo fim eu não sabia se existia, cuja altura eu não fazia ideia, sem corda, sem medo, com o peito aberto, eu me joguei na experiência que é descobrir ser essa pessoa anônima, né? Não vou colocar o nome. Me falaram para tomar cuidado, para prestar atenção, para ir com calma, para cuidar de mim. Mas eu não sou do tipo que escuta os outros, eu sou cabeça dura demais em seguir o coração amolecido. E com tudo para dar errado, não é que deu certo? Por linhas tortas e por uma noite que eu desejei que nunca acabasse, para eu não correr o risco de perder o pouco que pude ter de você, o universo foi ajudando e nossas vidas começaram a se alinhar. Há 1 ano você entrou na minha cabeça, começou a se instalar no meu coração e agora já fez morada. A casa é sua também. Instabilidade e medo, no começo eu senti muito. Nada era certo, você me tinha nas mãos enquanto eu te queria nas minhas. Aos pouquinhos te puxei para mim, para perto, para encaixarmos as vidas, os medos, os sonhos, as risadas. Descobrimos o encaixe dos corpos, seja para amar, seja para chorar, seja para consolar, cada qual a sua forma. Descubro a cada dia um novo pedacinho seu e tão logo conheço, já amo esse pedaço, assim como amo todos os dias ainda por conhecer. Porque amo te desvendar, te compreender e tenho sede
de te ter cada vez mais inteira. Uau, se isso não é uma declaração de amor daquelas intensas, eu não sei o que é. Eu amo as histórias de amor. Sabia que a história da pessoa anônima, né, me fez pensar nas rodas de conversa, porque a contrapartida social desse projeto foram rodas de conversa. Então, a gente realizou 3, muito diferentes entre si. A primeira na União dos Moradores da Vila Formosa, na Zona Sul, aqui em Curitiba. A outra no Centro de Atividade da Pessoa Idosa, na Zona Norte, lá no Boa Vista. E a terceira na Casa de Leitura do Pinheirinho. E acontece que, sem nosso planejamento prévio, as mulheres, na sua maioria, eram mais velhas, 60 a mais. E ouvir histórias de amor de mulheres com experiência é tão rico, me fez pensar muito no poder de compartilhar nossas vivências. E nas rodas de conversa, a história de amor é sempre um ponto em comum. É sempre um chão, um lugar comum. E essa história de amor da pessoa anônima, que pelo que eu percebi, é uma história de amor entre 2 mulheres, isso me deixa muito feliz compartilhar isso aqui no Raiz Lendo Coisas, que já aparece outras histórias de amor entre mulheres em outros episódios, e eu fico muito agradecida pela confiança de contar um pouco dessas histórias, né? E quem leu a história de amor dessa pessoa anônima, intensa, com coragem de amar, foi a Rosane Arminda. Rosane Arminda, que é poeta, cordelista, né, curitibana, filha de 2 nordestinos do estado da Bahia, trabalha escrita literária em cordel, como eu disse, tendo como foco mulheres pretas e a ancestralidade da cultura afro-brasileira e africana. A Rosane também é educadora, especialista em educação quilombola, em literatura brasileira, em alfabetização em linguagens, e desenvolve na arte brincante dos griots a contação de histórias africanas. Ela faz parte do Centro Cultural de Estudos e Pesquisa Humaitá e é conselheira estadual da Cultura do Paraná. Veja bem essa poeta de peso, de intensidade que a gente tem aqui no Raiz Lendo Coisas. Ela também encontrou nas mídias sociais a relação de educação e interação humana por meio de conteúdos relacionados a práticas, conhecimentos e costumes da cultura afro-religiosa. E ela não disse isso aqui, mas a Rosane bomba no TikTok, gente, sério, com números impressionantes. E eu acho muito legal, ela grava uns vídeos com o filhinho dela também, e é engraçada, é crítica, aquele perfil que a gente gosta de acompanhar. Vamos ver o que a Rosane fez para a pessoa anônima. Eu ia falar pessoa amada, não deixa de ser, né? Pessoa anônima amada. Bom, vamos lá. O poema da Rosane se chama Desconhecidos sobre a Vida. Existe uma coisa ausente que atormenta quem às vezes não fica pensando desse jeito. Dormir pensando no que de grande não cabe no peito, de dezembro a março, em uma noite, o amor esquenta. Transito por várias fases sem nada a pensar, tão longe e tão perto nos batimentos do coração, que fala no lugar da gente e fica reagente a qualquer reação. Não pensar pensando, não planejar planejando, é querer amar. Soneto do amor maior, estranho não sossega, travancando meu caminho, bato estremecida. Uma noite eu me lembro, era adormecida, assim como o nascer do sol, seu beijo me entrega. Sem me dar conta, algo acaba mudando de fato. Não vejo o que anestesia, o sentido de paz, ao mesmo tempo o conforto que na fogueira se refaz, o brilhar da luz que entra como um jato. Tento redefinir, então, o tamanho do meu amor, é aquela frestinha que ilumina rente na janela, é abrir ela toda e ver o sol saindo dela, é caminhar no medo incerto sem temor. Agora pensando no sol, vi como é forte seu calor no tempo que fica longe da terra e volta resistente, como se pode escolher quando o amor está presente. Sentir a luz rente, queimando em seu esplendor,
Em suas analogias, senti o perfume de seu toque, a beleza do cheiro dos versos que me tinha nas mãos, o aquecer de esquecer tudo levado nessa radiação, de tanto querer entre os dedos, causou seu choque. Cada conversa é importante para seu real sentido. 365 dias da terra ao sol, este é o nosso tempo. Tempo do amor, tempo é tempo, em cada momento. Tempo de alguém perto, como se não tivesse ido. O que faríamos sem medo do medo de ser feliz? Medo faz parte. Eu tive muito no começo deste chamado. Me diz aí quem nunca amou e não quer ser amado. Entender que não tem nada errado de quem te contradiz. Para pular desse penhasco, aprendi a não ter medo de altura, escutar falas. Toma cuidado no amor, presta muita atenção. Povo esquisito, até parece, não sabe o sentir amolecido do coração. Não sabe dos meus desejos, sonhos e como sou cabeça dura. Pois mesmo com medo eu optei em sorrir. Chorar amando aos pouquinhos deste devaneio, dar as mãos no escuro, não ter metade, é tudo inteiro, tá tudo certo, mesmo cambaleando para assim seguir. Encaixe dos corpos e ter você perto de mim? Não sabia se existia o desconhecido, nem se era meu, risco de perder o pouco. Sol é terra no seu apogeu, bebê na descoberta do dia no seu ciclo sem fim. Não é arriscado correr o risco de quem se é de verdade. Confirmo, era para dar errado, mas não deu. Mesmo entre linhas tortas, foi assim que aconteceu, que nunca cabe a realidade de sentir a felicidade. Pois veja, se juntar Sol, Terra, Luz não dá o universo? Se cada um deles estiver distante, o que pode acontecer? Se cada um não fosse do seu jeito, como iria ser? Cada qual da sua forma, imagina se fosse o inverso. E ainda por fim de noite, foi que vi o clarear da lua. Dia que te vi, te amei, o pouco que pude ter, iluminar queimando, fogueira acender. Do incerto me faço inteira e a culpa é sua. Essa foi a maravilhosa Rosane Arminda Pereira, com esse poema de amor sem medo de ser feliz. O que me chama a atenção no poema da Rosane é esse foco na coragem de amar e esse ritmo que continua dando vida, impulsionando, sendo combustível para apenas seguir mesmo sem saber onde vai dar. E para algumas pessoas, a coragem de amar pode ser meio clichê, pode ser até metafórico, mas em vários casos é preciso mesmo ter coragem para amar e para estar com outra pessoa. Coragem no duro, de se jogar nesse penhasco que a Rosane fala, no desconhecido e encarar as consequências. E aí, conversando com a Rosane sobre essa história, ela diz que... Eu falei assim para a Rosane, na real. Nossa, Rosane, como você é rápida, meu. Veio num fluxo, foi muito de supetão, né? O poema, ela entregou logo. E aí, a gente conversando... Ela disse que ela tem uns escritos aí parados há mais de 2 anos. Não é que ela é rápida, não, como escritora, né? Ou especialmente rápida. Não, porque ela se sentia inspirada mesmo pela história. Era um momento que ela precisava ler uma história de amor. Olha que legal. Clicou ali. A intensidade do amor, sem medo de arriscar. E também essa força de, se precisar ir embora, vai embora, né? Isso que inspirou a Rosane como poeta, como pessoa, como poeta, como pessoa, como mulher aqui nessa relação com a história. E que eu gostei bastante também, não sei se vocês perceberam, mas a Rosane usou algumas expressões, algumas palavras da história e jogou no poema, terminou com a culpa é sua. Então eu senti que foi quase uma coisa coescrita, né? Então... Pessoa anônima, espero que você tenha gostado do poema da Rosane para você e que você siga com o coração aberto, mesmo que você não saiba onde vai dar, que você siga. Vamos para a segunda história? A segunda história hoje é da Ana Emília, da Mila. Mila, obrigada por ter mandado história.
uma artista que eu muito admiro. Vamos ver o que ela disse. Quando eu era fotógrafa, eu desenvolvi um modo de estar nas comunidades que eu fotografava que era meio simbiótico, quase uma metodologia. Eu ia chegando aos poucos, deixava que as pessoas me vissem com o equipamento, o interesse delas ia aumentando, e quando eu começava a fotografar lá, dias depois do primeiro contato, eram as pessoas que me procuravam. De casa em casa iam me puxando, mostrando a família, os amigos, os lugares. E eu era então esse ponto de um outro que chega de mansinho para ser testemunha. E a coisa mais louca era que já me abordavam com intimidade, quase como uma escuta muito prometida, me contavam tudo. E com isso eu ia fotografando de modo muito digno todas aquelas vidas que me emocionavam. Eu lembro dos cheiros de mato, de barro no chão, de café passado. Lembro da alegria de me receber. Por muitos anos eu fiz isso. Era uma transmutação, um desaparecimento de mim. Eu me senti enviada. Não sei se consigo traduzir aqui essa sensação simbiótica, na qual a foto era nada, mas o ritual de estar diante da outra pessoa, tão perto de cada um, era a cura recíproca. Penso em Freud, que inventou o ritual para a sessão de análise, o ritual de presença da alteridade. Tem uma coisa das pessoas artistas que trabalham há muitos anos que elas conseguem, acho que em certa medida, elaborar, né? Começa a produzir conhecimento teórico sobre a própria experiência, né? Porque depois de tanto tempo você em contato com o seu artesanato, acho que algumas coisas ficam mais evidentes e a gente consegue elaborar mais isso em fala, né? Isso que eu percebi na história da Mila. E aí, Mila, a sua história me lembrou a oportunidade que eu tive de estar em 2 ocasiões diferentes esse ano, trabalhando com a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora que eu muito admiro, uma escritora que trabalhou com educação popular durante mais de 30 anos, que viajou o mundo, que não tem de maneira nenhuma uma postura condescendente com as pessoas que ela encontra, ela entende a complexidade, não romantiza nada, entende a complexidade, valoriza as histórias. Então foi uma satisfação muito grande para mim estar nessas 2 ocasiões trabalhando com a Maria Valéria Rezende, em 2 palestras. E ela contou uma história, ela contou várias histórias, né? Mas uma delas é muito bonita e ficou para mim, que ela nessas viagens pelo mundo, assim, como educadora popular, ela estava um dia na Argélia e ela, num vilarejo e mais distante, né, do centro urbano e tudo, e aí ela caiu e machucou o joelho. E aí ela percebeu que no momento de fragilidade e vulnerabilidade, né, ela machucada ali com o joelho, ela foi ajudada e ela percebeu que estar nesse lugar de vulnerabilidade faz qualquer povo do mundo te ajudar. E aí ela diz que os povos trabalhadores do mundo são muito parecidos entre si, nessa generosidade. E é muito bonito isso. Acho que combina com a sua história das pessoas verem você chegando de mansinho e criarem essa intimidade, né? Enxergar em você também a sua vulnerabilidade. E a outra história que eu gosto muito da Maria Valéria Rezende, que ela transformou em uma parte do livro dela, do romance 40 Dias, que é um romance muito bonito, gente. Recomendo fortemente vocês lerem 40 Dias. A personagem Alice, que é uma mulher 60 a mais também, ela acaba por várias razões saindo de João Pessoa para Porto Alegre. Não vou ficar contando todo o enredo do livro aqui, porque é legal vocês lerem, mas por várias razões ela acaba indo para Porto Alegre de João Pessoa, contra a sua vontade. Chegando lá, ela fica sabendo de uma amiga lá de João Pessoa que tem uma conhecida delas que está atrás do filho, né? Um rapaz que há muito tempo saiu de João Pessoa para ir trabalhar no Sul e que desapareceu, não liga mais. E essa mãe está muito desesperada, né? Obviamente, atrás do filho. Então, ela vai andar pela Sul de Porto Alegre, indo atrás
do Cícero, que é esse filho perdido. Se eu não me engano, é Cícero, tá, gente? Depois eu posso confirmar essa informação, o nome certinho do personagem. E ela vai percebendo que essa história do filho perdido é muito comum para muita gente, né? Muitas mães que ela vai encontrando pelo caminho. E por isso, nessa vulnerabilidade compartilhada, as pessoas abrem a porta para ela, dão de comer para ela, dão um lugar para ela sentar, né? Esse laço de confiança que a Mila está descrevendo aqui. Isso faz o livro ser muito especial, né? Então eu queria ler uns trechinhos do romance. Não vai ser poema, mas é Rasgando Coisas, né? Tudo vale aqui. Então, primeiro falar um pouquinho da Maria Valéria Rezende, que ela nasceu em Santos, tem histórias muito incríveis dos marinheiros, dessa efervescência cultural, né? Ali na década de 40, 50. Então, nasceu em Santos, em São Paulo, né? Litoral, onde viveu até os 18 anos. Em 65, ela entrou para a congregação de Nossa Senhora, Cônegas de Santo Agostinho. Dedicou-se sempre à educação popular, né? Primeiro na periferia de São Paulo, e a partir de 1972, ela foi viver em Pernambuco, foi agir como educadora popular lá em Pernambuco, depois na Paraíba, no meio rural, até 1986, e desde então, né, desde a década de 80, ela está morando em João Pessoa. Ela é graduada em Língua e Literatura Francesa e Pedagogia também, mestre em Sociologia. Participa do Clube do Conto da Paraíba desde 2004, escreve ficção, poesia, conto, crônica, romance, tradutora, escreve haikai, tá? Inclusive, recentemente ela esteve aqui em Curitiba lançando um livro de haikai com a Marília Kubota, que é uma escritora de Paranaguá, daqui de Curitiba também, né? Uma baita de uma escritora que já apareceu aqui no Rasgando Coisas. Então, elas estavam aqui lançando esse livro de haikai e faz parte do movimento Mulherio das Letras desde a sua criação em 2017. Quem não conhece o Mulherio das Letras, vale muito a pena jogar no Google e conhecer esse coletivo literário de mulheres que tem várias ações pelo país. E aí, o seguinte, né? Como que começou 40 Dias? A Maria Valéria Rezende conta que foi a partir de um projeto chamado Redescoberta do Brasil, que a autora foi convidada em 2001. E esse projeto era o seguinte: o pessoal chamou uns romancistas brasileiros para passarem 15 dias em um estado que não era o seu estado, né, de origem, onde você morava, para criar romance, para assim, estabelecer essa primeira fagulha para um romance. E aí propuseram dela ir para Porto Alegre. E aí ela aceitou, já sabendo o romance que ela queria escrever, que era esses 40 dias, né? Então ela foi um pouco antes do financiamento do projeto, ela usou umas milhas de viagem acumulada, foi para Porto Alegre e foi abrigada lá, e ela ficou percorrendo 2 semanas o avesso da cidade, né? Usando a mesma estratégia da personagem, usando como senha, ela diz essa pergunta que ela emprestou da personagem, né? Você conhece um rapaz da Paraíba, o Cícero Araújo, o peão de obra, que não deu mais notícia à mãe, desesperada pelo sumiço do filho? Então ela usava essa história, né, que é tão comum para muitas mães brasileiras e do mundo da classe trabalhadora, que é do desaparecimento de um filho que teve que se mudar, né? Ainda mais esse movimento muito particular aqui do Brasil, né? Do Nordeste brasileiro para o Sul. E ela usava essa pergunta, essa história como senha para poder investigar e vivenciar isso que ela está chamando do avesso da cidade, né? Então, essa pergunta, ou senha, que ela chama, ela usou para vagar impunemente pela cidade, né? E perceber os inúmeros casos de gente desaparecida, com esses casos com os quais ela se deparou a vida toda, né? E aí a personagem, a Alice, ela fica 40 dias em situação de rua, né? E se conectando com pessoas em situação de rua.
E o que me chama a atenção no livro, em alguns trechos do 40 Dias, é a imagem dos pés. Tanto dos pés cansados de Alice, de tanto caminhar, quanto de ver as pessoas pelos pés. Porque ela está perto do chão, né? Ou porque ela está dormindo no chão, sentada no chão, sentada ao lado de uma outra pessoa conversando, conhecendo a vida dessa outra pessoa, a batalha dessa outra pessoa, e as duas sentadas no chão. Então, eu vou ler para vocês um desses trechos que fala dos pés. E é no começo da peregrinação, do caminho que ela faz. E aí, um dos banhos que ela consegue tomar é na rodoviária da cidade. Então, vai assim. Encostei a mochila num canto, tirei os tênis, as meias, sem me importar com os pés nus no chão, molhado e nada limpo. Rápido me despi, pendurei a roupa usada num gancho atrás da porta, no outro o saquinho plástico das cuecas e meias novas, a toalha. Levei comigo as calcinhas e as meias sujas, enfiei-me debaixo daquele jorro de água quente, como um banho batismal para o meu corpo cansado, os pés ardendo de tanto andar, as costas castigadas pela noite no hospital e o sono no chão do parque, pelos tantos tambores, degraus e muretas, saculejos de ônibus, um verdadeiro tratamento. Essa primeira senha do banho. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque em nenhum momento o romance 40 Dias romantiza a vida na rua, tá? É uma elaboração literária mesmo das dificuldades e dos laços de generosidade que se criam também. Um outro trecho vai assim. Eu ali, aos rés do chão, observando apenas os pés, os calçados, passos, ritmos, tratando de identificar pelos pés as identidades, os sentimentos, a vida, pelos pés. Não me mexi por um bom tempo, não queria mostrar a cara naquela situação, um sentimento de humilhação ainda persistia sobre a surpresa de ver o mundo por um novo ângulo. E aí o terceiro trecho que eu queria trazer para vocês, que eu quero e estou trazendo para vocês, é esse. Continuei por semana minha romaria pelo avesso da cidade, explorando livremente todas as brechas, quase invisíveis para quem vive na superfície, para lá e para cá, às vezes à tona e de novo para o fundo, rodoviárias, vilas, sebos e briques, alojamentos, pronto-socorro, porta de igrejas, de terreiro de candomblé, procurando meus guias, por baixo dos viadutos, das pontes do arroio, o dilúvio, nas madrugadas, sobreviventes, cesteando nas praças e jardins, debaixo dos arcos e marquises, sob as cobertas das paradas de ônibus desertas, vendo o mundo de baixo para cima, dos passantes apenas os pés. E aí, Mila, espero que você tenha gostado dos trechos que eu trouxe do romance, então, 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, uma mulher muito importante para a literatura brasileira e para a luta por transformação social da América do Sul como um todo. Eu fiquei lembrando da história do Afonso, que outro dia apareceu a história dele no perfil do padre Júlio Lancelotti, no Instagram. E aí o Afonso era um irmão, né, como o padre Júlio Lancelotti chama, que foi enfermeiro durante 19 anos e que foi parar na rua por causa de uma depressão bastante severa. Então, com essa história e com o romance de 40 Dias também, a gente vê que a classe trabalhadora, mesmo a classe trabalhadora que tem acesso a bens de consumo, está muito mais perto da rua do que a gente pensa e do que a gente diz. E aí, uma curiosidade, que a Maria Valéria Rezende foi uma das professoras, há anos atrás, do padre Júlio Lancelotti. Fica aí essa informação. É isso, Mila, espero que você tenha gostado. Vamos lá para a nossa terceira e última história de hoje, da Maria Heloísa. Maria Heloísa disse o seguinte: meu padrasto morreu dia 31/12/2005. Eu tinha 18 anos, já tinha terminado o segundo período de enfermagem
Estava no 12º dia de pós-operatório de uma cirurgia plástica complicada que durou mais horas do que tinha que durar. Era de manhã, ele já estava doente. Como o acidente ocorreu no apartamento dele e ninguém sabe ao certo como, do hospital ele foi direto para o ML. A minha mãe me chamou para ir junto. Eu fui, com cinta cirúrgica e movimentos restritos. Eu me senti um robô. Chegando lá, era protocolo algum familiar reconhecer o corpo. E eu fui. O funcionário descobriu o corpo de uma vez e eu o reconheci. Nossa, usaram até o desfibrilador nele, disse o funcionário, apontando para uma cicatriz no peito do meu padrasto, que tinha ganhado carinhosamente da minha mãe com um ferro de passar roupa quente, numa daquelas discussões clássicas nos dias em que ele bebia muito. Nossa, um parênteses aqui para dar uma risada respeitosa dessa informação, né? Um ferro de passar roupa quente. E o funcionário do ML achando que era cicatriz do desfibrilador. Bom, continuando a história da Maria Heloísa. Eu ri por dentro, mas com respeito. Entendo, Maria Heloísa. Dali, minha mãe e eu iríamos para a funerária resolver as coisas do velório. O motorista do carro, funcionário, colocou o meu padrasto numa espécie de gavetão inox que tinha no carro e disse: "Quem vai comigo?" E lá fui eu. Pedi para o motorista me ajudar a subir no carro, já que eu estava toda operada. Eu ouvi o corpo do meu padrasto pulando no gavetão o trajeto inteiro. Como eu ia chegar antes que a minha mãe na funerária, ela pediu para eu já ir escolhendo o caixão num valor X lá, para agilizar as coisas. Chegando lá, as opções eram muitas. "Qual o tamanho do seu padrasto?" perguntou a atendente. Respondi que só um pouco mais alto que eu. "Quer provar um?" ele disse, apontando para um dos modelos de caixão que eu tinha gostado e que estava dentro do orçamento. Pedi ajuda para entrar no caixão. Deitei, era almofadado. Ele fechou a tampa rapidamente, simulando o corpo do meu padrasto. "É esse mesmo", respondi sem possibilidade alguma de provar mais nenhum caixão. Cheguei em casa toda dolorida, fisicamente e mentalmente. E por que eu fiz tudo isso? Porque eu não sei dizer não. Ai, Maria Heloísa, eu espero que, assim, lendo, tenha ficado engraçado como é essa história, assim. Porque ela é muito boa. Isso de contar boa história deve ser de família, né? Porque a Maria Heloísa, eu vou revelar aqui informações pessoais, hein? É irmã da Ana Carolina Azevedo, nossa amada Ana Carolina, que está na equipe do Raiz Lendo Coisas, temporada especial Poesia Não é Luxo. A Ana é nossa coordenadora de projeto e, além de produtora, com a Cano Produções. E aí, durante as rodas de conversa, lá que eu falei para vocês no começo do episódio, a Ana contou lá para a mulherada 2 histórias incríveis, muito engraçadas, e a Ana sabe contar uma boa história. E que eram histórias de família, né? E essa família rende demais, gente. Então, quem leu essa história da Maria Heloísa foi a Brenda Sodré, mais uma poeta aqui que vive em Curitiba, né? A Brenda nasceu no Rio de Janeiro, em 95, novinha, mas assim, essa mulher ela é foda. É bacharel em artes cênicas, atriz e escreve. Publicou nas revistas eletrônicas Totem Pagu, que vocês já ouviram por aqui, Ruído Manifesto também. Na publicação coletiva Corja, da Grupa Membrana, mais uma Membraners aqui no Raiz Lendo Coisas. Nas coletâneas, Um Brasil Ainda em Chamas, editora Contracapa, lá de Portugal, né? E também publicou no Núcleo de Dramaturgia do SESI, 2021, né? No projeto do SESI. Publicou também a plaquete de poesia Eu, Deus e Outras Mentiras, da editora Primata, que saiu em 2021. Recomendo demais essa plaquete. Muito boa. Já li um poema dessa plaquete, Eu, Deus e Outras Mentiras, aqui no Raiz Lendo Coisas. E sei que está disponível no site da editora Primata, hein, gente? Vale a pena. A Brenda, ou Breu,
para as amizades, ela escreveu um poema chamado Uma Cicatriz de Ferro Quente no Peito. Para quem conhece a Brenda, sabe que ela tem um jeito específico de ler, belíssimo, intenso, assim, né? Porque é atriz, meu amor. Inclusive, essa semana tá gravando comercial lá em São Paulo, que eu tô sabendo. Então, esse é meu jeitinho de ler o poema da Brenda, mas vale a pena muito conferir o trabalho dela e ver ela performando, tá? Brenda Sodré. Uma cicatriz de ferro quente no peito. Durante meu primeiro dia como humana, aquele homem que morava comigo e com a minha mãe já estava doente e morreu. É estranho morrer, estar e não estar ao mesmo tempo. Como humana, ainda estou aprendendo sobre isso. Entrei no carro. Chegando no IML, pensei que seria legal, o Instituto do Médico Legal, me enganei. Mas estou acostumada a me enganar. Eu reconheci aquele homem, amarelo e inchado, sob ele a cama sem lençóis, era e não era, eu disse, é, mas não é. Então levaram aquele homem, o meu padrasto, para dentro de uma gaveta tamanho de humano. Senti uma coisa estranhamente familiar. Eu sabia do escuro e o frio. O escuro e o frio eram meu pai e minha mãe. Entrei no carro. Meu padrasto, recém-amigo do escuro e do frio, ficou na gaveta, dentro do porta-malas. Meu padrasto é um mala. Eu segui no banco traseiro, olhando para frente. A cada lombada, aquele homem na gaveta chacoalhava, asfalto esburacado, seu corpo rígido, amarelo, inchado, batia contra o metal. Tive ideia para uma música. Saio do carro. No meu primeiro dia como humana. Meus olhos rolando para dentro e me olhando. Vou até essa loja de roupas para mortos. Roupas feitas de madeira, eles chamam de caixão, tipo uma caixa grande. Tem que caber aquele homem nessa caixa. Mas ele está um pouco ocupado com seus novos amigos, o escuro e o frio. Meus pais. Ele não pode experimentar agora. A vendedora pergunta se eu poderia entrar no caixão e experimentar. Quero dizer não, mas não sei dizer ainda, então eu entro. Esse foi o poema da Brenda Sodré. Brenda Sodré pegou um caminho muito interessante essa informação de não saber não e criou uma personagem não humana, acompanhando os interesses que a Brenda, como poeta, tem na escrita, né? Ela tem uma série de poemas que é muito bom, por exemplo, que fala sobre inteligências artificiais conversando. E aí, conversando com duas inteligências artificiais, eu e Brenda conversando, ela falou que ela gostou da maneira como a Maria Heloísa narrou a história. E aí ela se apegou a alguns elementos que chamaram mais atenção e ela foi fiel mais às sensações do que à história. Então ela focou nas sensações que ela teve como poeta. O fato dela ter esses movimentos restritos por estar com a cinta no pós-operatório fez ela pensar que seriam o primeiro dia dessa personagem, dessa pessoa como humana, né? O que ela era antes de ser humana? A pergunta é mais importante do que a resposta, mas como seria uma personagem que está falando sobre o seu primeiro dia como humana? E outra sensação que chamou a atenção foi esse corpo batendo no gavetão durante o trajeto, que faz essa personagem não humana, que ainda está se adaptando ao mundo como nós conhecemos, faz ela pensar numa música, né? Gosto da parte de que ela chama o frio e escuro dos pais. Então ela vem dessa origem do frio e do escuro. Ela não sabia onde estava antes, mas esse é o primeiro dia dela como humana.
E aí tem uma outra coisa que a Brenda comentou, que como ela estava com um tempo restrito, ela colocou o cronômetro de 10 minutos, assim, 4 vezes e foi escrevendo e terminou nesses 40 minutos. E que ela gostou desse poema que se mostra geralmente estranho, porque ela gosta também de falar da morte, né? Então, achei muito bom, achei muito legal que tem uma sequência de acontecimentos do poema da Brenda que se liga à história, mas ela pensa essa personagem não humana, simplesmente tendo que lidar no seu primeiro dia de humana com a morte. Gosto muito. E Elô, você é uma pessoa que tem uma habilidade nata para contar história, porque você terminou com isso de não saber dizer não, arrematou. Espero que você tenha gostado da perspectiva estranha de Brenda Sodré. E é isso, gente, com o poema da não humana que eu me despeço de vocês. E aí, o que vocês estão achando da temporada especial Poesia Não é Luxo? Por favor, me contem pelas redes, né? Pode ser pelo Insta, no @julia.reis, ou no @Reis Lendo Coisas, certo? Eu sou Julia Reis, eu vou continuar lendo coisas e a gente se encontra novamente na próxima quinta-feira. Beijos!